Bom dia, queridos. Quero convidá-los a meditarem comigo em mais um provérbio. Nós estamos chegando agora no capítulo 16. Queremos olhar para esses 4 primeiros versículos aqui do capítulo 16. Então, acompanhe comigo o que diz a palavra do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, ou seja, ele avalia o nosso espírito, né? Ele julga as nossas intenções. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. O capítulo, de maneira geral, né, o capítulo todo, fala sobre a soberania de Deus e também esse cuidado providencial de Deus para conosco. Esse primeiro versículo, né, vai mencionar e vai tratar sobre o assunto de que Deus sempre tem a última palavra, né, sobre as nossas vidas. Então, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Antes da gente construir uma casa, a gente faz um projeto. Antes da gente começar uma viagem, a gente traça um roteiro. Antes da gente começar qualquer coisa nessa vida, né, é sábio que a gente tenha planos e metas. Mas nem sempre aquilo que a gente planeja acontece. Isso porque a gente não conhece o futuro. Nós somos limitados, nós não conseguimos ver aquilo que vai de fato acontecer ao longo da nossa vida. Tem gente que pensa que a nossa vida tem uma visão determinista da própria vida, né? É uma visão cega e radical, do tipo, porque eu nasci nessa família, eu só posso agir dessa forma. Porque eu tive um passado assim assado, então agora a minha vida está determinada a seguir esse curso. Esse tipo de entendimento, né, não é correto, né? Deus é soberano, né? A última palavra vem dos lábios do Senhor. É Ele quem determina tudo o que vai acontecer. Tem outros que pensam que a história está dando voltas sem chegar em lugar nenhum, né? Que nós somos fruto do acaso e assim a nossa vida está entregue ao acaso. Mas nós cristãos, nós precisamos crer naquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Que Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem o domínio, né, de tudo o que acontece. Ele sabe, ele escreveu um plano perfeito para tudo que acontece em nossas vidas. Ele é Senhor da história e está nas mãos dele o controle de tudo que há por vir. O nosso coração, então, ele faz muitos planos, porém, não é a nossa vontade que vai prevalecer, mas sim os propósitos de Deus. E graças a Deus por isso, né? Porque às vezes nossos planos são atrapalhados, né? São confusos, são egoístas. Então não é a nossa palavra que vai permanecer em pé. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? A resposta certa vem da boca do Senhor, diz esse primeiro versículo. Deus conhece cada detalhe do nosso futuro. Nada escapa ao seu conhecimento. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Por isso, Deus é quem tem a última palavra. E saber disso deve nos trazer segurança e deve nos trazer esperança para a nossa vida, para o nosso dia de hoje, né? O segundo versículo aqui mostra que Deus julga as nossas intenções. Acompanhe comigo aí. Diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então, quando a gente olha para a nossa vida, a gente tem a tendência de achar que assim, estou indo bem, né? Tô caminhando para aquilo que é correto, né? Mas esse versículo aqui fala que o Senhor, ele pesa o nosso espírito, ou ele avalia o nosso espírito, né? Ele julga as nossas intenções. Deus
não vê as coisas como nós vemos. Nós vemos o exterior, mas Deus vê o coração. Nós reparamos na ação, nas nossas próprias e na dos outros, né? Mas Deus julga as motivações. Nós avaliamos nossa vida e podemos pensar que tudo que nós estamos fazendo é certo, mas o Senhor é quem vai julgar as intenções que estão por trás das nossas ações. Nós somos uma geração, né? O mundo é essa geração que valoriza a performance, as conquistas, as aparências, né? Tem essa geração onde muitos idolatram o próprio corpo, a beleza física. E a Bíblia vai dizer que enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a pessoa que teme ao Senhor será louvada. O que conta para Deus não é aquilo que aparentamos ser, mas aquilo que somos de verdade. E a Deus ninguém engana. Não é raro as pessoas gostarem de quem, não de quem nós somos, mas daquela pessoa que aparentamos ser. Não é verdade isso? Pensa um pouquinho na sua vida. Muitos, às vezes, nem conhecem a nossa verdadeira identidade, mas conhecem aquilo que nós transmitimos para elas. Nós precisamos nos lembrar, né, que nós não somos de verdade quem nós mostramos ser, mas nós somos aquilo que somos em secreto. E mais uma vez, né, Deus nos conhece no secreto. Deus nos conhece melhor que nós mesmos. O texto bíblico fala, né, que a palavra nem nos saiu à boca ainda, Deus já sabe o que nós vamos dizer. Então, esse é nosso Deus. Ele conhece cada detalhe da nossa vida e conhece, então, os nossos desejos, ele pesa os nossos desejos, o nosso espírito em tudo que fazemos. O que tem valor aos olhos de Deus não é aquilo que nós julgamos ser puro ou conveniente, adequado, né? Mas o que Deus considera de fato ser puro, aquilo que é correto. Por isso nós precisamos, né, queridos, no nosso dia a dia buscarmos entender como é que Deus enxerga cada situação da nossa vida. Avaliar, né? Nós estamos estudando na escola bíblica a autoconfrontação, né? Como é que eu diariamente olho para a palavra de Deus e julgo as minhas ações, os meus atos, os meus planos, né? 1 Coríntios 11:31 vai dizer que se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então, essa é uma preocupação que nós deveríamos ter. Enxergar a nossa vida da perspectiva de Deus. Os nossos problemas, os nossos planos, tudo deve ser visto de uma perspectiva bíblica, porque senão eu vou me enganar achando que a coisa vai indo bem, né? Esse versículo fala sobre isso. Aos meus olhos, parece que vai tudo bem. Depois, no versículo 3, o versículo fala sobre ter planos bem-sucedidos. Todos nós queremos ser bem-sucedidos naquilo que fazemos, naquilo que queremos realizar, né? E esse versículo 3 nos fala a respeito disso. Diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Em outras palavras, construa os seus planos conforme a vontade de Deus, e eles serão realizados, serão bem-sucedidos. Nós somos pessoas limitadas, mais uma vez, né? Como eu já disse, nós não conhecemos o nosso futuro, nós não sabemos o que é melhor para nós. A Bíblia diz que nós não sabemos nem mesmo pedir a Deus, né? Ou orar como convém. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, achando que nós estamos pedindo pão. Pedimos algo que vai nos prejudicar, ao invés de nos ajudar naquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas.
Então, por causa disso, nós precisamos, quando fazemos planos, nós precisamos submeter a Deus nossos sonhos, as nossas realizações, né, nossas intenções. Nós não temos como saber se nós vamos estar vivos no final desse dia, né? Deus é que é o sustentador da vida, nós dependemos totalmente da vontade dele, dos seus planos para a nossa vida, né? Aquela passagem daquele homem que trabalhava para enriquecer e disse, vou destruir os celeiros aqui, construir maiores, né? E a palavra de Deus diz, seu louco, né? Essa noite será tirada da sua vida, e o que tudo isso que você está juntando vai para quem, né? Para ressaltar aqui a verdade de que nossos planos, eles só serão bem-sucedidos se estiverem em conformidade com a vontade de Deus. Por isso nós precisamos então rogar pela direção que vem de Deus para tudo o que nós vamos fazer, se nós quisermos ser bem-sucedidos. Precisamos confiar no Senhor e não nas nossas obras, né? Nós precisamos pedir a Deus e colocar diante de Deus em oração para que os desejos dele sejam estabelecidos na nossa vida, como diz o versículo aqui. Não é a nossa vontade que vai prevalecer no céu, mas a vontade de Deus que deve prevalecer aqui na terra. Então é uma tolice, né? Fazemos os nossos planos sem considerar a vontade de Deus e depois pedir para Deus assinar embaixo. Via de regra a gente quer fazer isso, né? Planeja, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero ser isso, ser aquilo, realizar isso e aquilo, e depois a gente pede, Senhor, abençoa aí. Né? Mas não é assim que funciona. Não foi desse jeito que Deus planejou. Os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. E os planos de Deus são mais elevados do que os nossos. Então, os planos bem-sucedidos são aqueles que descem do céu, como eu disse, e descem do céu para a terra, e não aqueles que sobem da terra para o céu. Você tem perguntado para Deus, né? Senhor, quais são os seus planos para a minha vida? O que eu devo fazer nessa e naquela situação? É sua prática fazer isso, né? Consultar a Deus em tudo aquilo que você faz. Então, para entendermos, né, os planos de Deus para nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos buscar essa intimidade com Deus, buscar estar na presença de Deus diariamente, em todo momento, em cada decisão que tomamos. Por último, versículo 4, né, nos fala da realidade de que os planos de Deus não podem ser frustrados. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Deus criou o universo com um plano perfeito, eterno e vitorioso. Não existe improviso ou acaso para Deus, porque nada pega Deus de surpresa. Ninguém consegue se esconder da presença de Deus, Ele é onipresente. Ninguém consegue enganá-lo, Ele é onisciente. Ninguém consegue desafiar o seu poder ou vencê-lo, porque Deus é onipotente. Então o universo, né, não deu origem a si mesmo, como alguns querem ensinar, né? A ideia de que as coisas foram formadas de uma explosão é uma ideia absurda. Também o universo não é fruto de uma evolução de milhões e milhões de anos. Deus criou o universo pelo poder da sua palavra. E Deus não apenas fez todas as coisas, mas Ele fez com um propósito definido. Até mesmo o perverso foi feito, os perversos foram feitos para o dia da calamidade, diz esse versículo. A rebelião dos perversos não deixa Deus em crise ou confuso. A existência deles sempre esteve nos seus planos, porque a sua intenção é que nós nos submetemos à vontade dele, não como robôs, né? Por isso é que Deus permitiu a rebeldia, né? Ele criou o bem, não o mal,
mas aqueles que se rebelaram contra o bem que ele criou, se fizeram maus. E por isso, né, mas isso não pega Deus de surpresa. Ele permitiu isso para o dia da calamidade, diz esse versículo. O apóstolo Pedro disse que no dia de Pentecostes, né, acerca de Jesus ali, ele diz assim, sendo este entregue, né, quando ele faz aquela pregação ali para os judeus que haviam crucificado Jesus, ele diz que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Veja esse paradoxo que a gente enxerga nesse versículo, né? Existe uma responsabilidade humana, né? Porque foram aqueles judeus que ele está dizendo, vocês o crucificaram, né? Mas isso só foi feito porque foi determinado, havia a presciência de Deus e a predeterminação de Deus naquilo. O plano perfeito de Deus para a minha salvação e também para a sua, né? Para a nossa salvação em Cristo Jesus. Assim fica claro, então, a soberania de Deus e como essa soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. O fato de que o homem pagará e responderá pelos seus atos. Mesmo assim, né? Mesmo sabendo de que nós responderemos pelos nossos atos, nós podemos confiar na soberania de Deus e podemos confiar que os seus planos não podem ser frustrados. Então, o que esse provérbio nos diz nesses primeiros 4 versículos? Relembrando, né? Deus tem sempre a última palavra, Deus julga as nossas intenções, somente os planos que vêm dele serão bem-sucedidos e, por fim, a soberania de Deus está presente em nossas vidas e seus planos não podem ser frustrados. Não é bom sabermos disso, né? Saber desse controle absoluto de Deus sobre nossas vidas, isso deve nos trazer esperança e confiança de seguirmos tementes a Ele, né? Submissos a Ele e a sua vontade. Vamos pedir isso para o nosso Deus nesse dia, nas nossas vidas, né? Que isso seja uma realidade em nossas vidas. Pai de amor, nós te agradecemos por mais uma porção da sua palavra, te louvamos, Senhor, pela tua soberania e pelo teu cuidado para conosco. Obrigado porque nós não estamos abandonados nessa vida sem direção. Nos ajuda, Pai, ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia, da nossa semana, entendermos cada detalhe daquilo que o Senhor já planejou para as nossas vidas. E nos ajuda a nos submetermos a esses planos, para que o seu nome seja glorificado e também para o nosso próprio benefício, Senhor. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Um bom dia para todos, queridos. Também uma boa semana para você. Nos vemos no final de semana. Um abraço. Até.